Olá, professora Emily Albuquerque, estou aqui com vocês para mais um momento voltado para o seu concurso do IFCE. Nós vamos abordar questões envolvendo legislação. Muita coisa acerca da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, mas também vamos falar um pouco de ética, de plano de carreira, ou seja, uma abordagem legislativa acerca da sua prova, do seu conteúdo, tá bem? Questões atuais, questões de bancas diversas, assim, para não darmos para que a gente saia daqui com a impressão, com a sensação de que conhecemos a banca, de que entendemos a forma de cobrança do conteúdo por esta banca organizadora. Então, vem comigo que tem muita coisa interessante para a gente ver nesse momento. Começamos aqui com uma questão da Lei 8.112/90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Observe que esse estatuto aplica-se tão somente a servidor do quadro, tá? Que fique bem claro. Ou seja, é diferente do Código de Ética, que aplica a qualquer um que descumpre um dever ético. Aqui, tão somente servidor efetivo, que não precisa ser estável, mas que pertence ao quadro efetivo da União de qualquer dos três poderes. Então, o que diz a questão? Considerando o que expressamente dispõe o regime jurídico, analise. 1. Quando julgado incapaz para o serviço público, o readaptando é exonerado? Temos aqui uma questão de provimento. Readaptação é uma forma de provimento. Vamos aqui para o quadro. Só relembrar, provimento significa ingresso. Nós temos o provimento originário, que é o primeiro ingresso, o primeiro contato, o primeiro vínculo. E temos o provimento derivado, que parte da ideia de que eu já sou servidor e que ocorreram apenas mudanças na minha vida funcional. Começando aqui pelo originário, o que é que nós temos? A nomeação. Nomeação para que você tome posse e para que você entre em exercício. Esse é o provimento originário. Derivado, modificações na sua vida funcional. Aí temos a promoção como crescimento na carreira. Temos a readaptação, que consiste na recolocação daquele servidor que está inapto para aquela atividade. Temos a reversão como retorno do aposentado quando restarem insubsistentes os motivos da aposentadoria. Temos a reintegração como retorno daquele que foi demitido e prova que a demissão foi ilegal. Temos a recondução como retorno à origem do servidor que tem que devolver a vaga ou do que foi reintegrado ou então daquele que foi fazer estágio probatório em outro cargo e voltou. E temos ainda o aproveitamento, que é o retorno daquele que estava em disponibilidade. Então, essas são as formas de provimento. Aqui é importante que você consiga associar cada provimento a uma palavra-chave para não errar, não confundir nas questões de prova. Por exemplo, promoção. Promoção significa crescimento. Crescimento no próprio quadro, na própria carreira, por antiguidade e merecimento, sem mudança de cargo. Readaptação é o servidor que está inapto. Inapto para atividade, inaptidão que pode ser física ou psíquica. Física ou mental, se não tiver condição de continuar no exercício daquela função, ele vai ser aproveitado em outra. Temos a reversão, que é o retorno do aposentado, quando restam insubsistentes os motivos da aposentadoria. A reintegração, que é o retorno do demitido. A recondução, que é o retorno à origem, para devolver a vaga de alguém. E o aproveitamento também é retorno, mas é daquele que estava em disponibilidade, estava em casa aguardando uma vaga, apareceu a vaga, ele vai ser aproveitado. Então é isso, esse é o nosso provimento. Aí observe só o que diz aqui o item 1. Quando julgado incapaz para o serviço, ele vai ser readaptado. Ele vai ser exonerado? Não. Incapaz para o serviço, ele vai ser recolocado em uma atividade compatível com a sua limitação, seja ela física ou psíquica. Falso. 2. Uma das condições necessárias para reversão no interesse da administração é de que a aposentadoria tenha sido voluntária. Ah, porque ele pede para voltar, é possível que ele peça para voltar, mas tem alguns requisitos para se admitir a reversão, porque a reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade. Por invalidez, quando a junta médica entender que ele está apto, ou no interesse da administração,
desde que tenha solicitado a reversão e que a aposentadoria tenha sido voluntária. Certíssimo. Isso aqui você encontra no artigo 25. Enquanto que a readaptação é no 24. Então, temos como correto até agora somente o 2. 3. O servidor reintegrado deve ser ressarcido de todas as vantagens? Sim, é o único que vai ser ressarcido. Porque vejam bem, ele estava demitido e a demissão era ilegal. Ele está voltando para ocupar o que é dele. Então, ok. Servidor reintegrado recebe todas as vantagens do cargo. Perfeito. 4. Redistribuição é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede? Errado, isso aqui é... Na verdade, a redistribuição, ele vai para outro quadro, isso aqui seria a remoção. Remoção é diferente de redistribuição. Na remoção, é que o servidor se desloca no mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Na redistribuição, seu cargo ou órgão foram extintos, de modo que ele vai ser redistribuído para outro quadro. Então, itens corretos 2 e 3. Vamos marcar a letra D. Aqui nós temos uma questão de provimento, mas que acaba abordando outros aspectos, como, por exemplo, a diferença da remoção para a redistribuição. Remoção que está no artigo 36. E a redistribuição que você encontra no artigo 37. Primeira questão, letra D. Vamos lá para a segunda. Segundo a Lei 8.112, todas as afirmativas estão corretas, exceto, vamos encontrar aí o falso, o incorreto. Letra A. O servidor fará jus a 30 dias de férias, sim, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade de serviço. Ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica tratando da matéria. Calma aí, férias é direito do servidor, mas existem sim algumas regras que deverão ser cumpridas em conformidade com o artigo 77. Então, o 77 diz, serão de 30 dias, podendo ser acumuladas até 2 períodos em caso de necessidade de serviço, ressalvada se a lei permitir. Exatamente isso. Perfeito. B, nós temos aqui, para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses? Sim. Depois não precisa mais, só para o primeiro período. C, as férias poderão ser parceladas? Sim, em até 3 etapas. Desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Ok, pode pedir o parcelamento, o servidor pede, a administração vai apenas dizer se é do interesse dela. Se ela não faz nenhuma objeção. É o parágrafo 3º, correto? D, o servidor que opera direto e permanentemente com raio-x ou substância radioativa gozará 30 dias consecutivos de férias por semestre. Não, são 20 dias. Na verdade, ele vai ter 40 dias, 20 dias por semestre, por conta do tipo de atividade que ele está desenvolvendo. Por isso, o artigo 79 trata das férias daquele servidor que trabalha sob efeito de substância radioativa. É uma forma de protegê-lo, já que a doutrina médica entende que ele precisa passar pelo menos 3 semanas afastado a cada 6 meses. Então, segunda questão, letra D. Vamos à terceira. Com relação às responsabilidades previstas na lei, que dispõe sobre o regime jurídico, analisa a correta. O que eu tenho que saber sobre responsabilidade? Você tem que saber que o cometimento do mesmo ato ilícito, segundo o Estatuto, pode gerar até 3 responsabilidades completamente diferentes. Elas são diferentes e são independentes, de modo que, regra geral, a absolvição em uma delas não gera absolvição nas demais. De modo que o processamento é diferente, as sanções são diferentes. Que responsabilidades são essas? Vem aqui comigo. Então, o mesmo ato ilícito praticado pelo agente público, pelo servidor público federal, pode lhe ocasionar até 3 responsabilidades completamente autônomas. São responsabilidade civil, penal e administrativa. Cada uma delas com sua própria caracterização. A responsabilidade civil é o dever de ressarcimento, então eu posso dizer que é aquela responsabilidade pecuniária.
Aqui o servidor causou um dano à terceira ou ao erário, então vai ter que ressarcir. Já penal é quando o ilícito praticado por ele está previsto no Código Penal, ilícito previsto no Código Penal como crime ou como contravenção penal, que é aquele crime de menor potencial ofensivo. E ainda temos a responsabilidade administrativa, é quando se trata de uma violação de dever funcional. Violação de dever funcional. Então, são responsabilidades independentes. A que nós estudamos na Lei 8.112 é a responsabilidade administrativa. Tanto que quando a autoridade toma ciência de que aquela responsabilidade, aquela conduta que gerou responsabilidade administrativa, ela também gera civil e penal, aí ela encaminha para a apuração nos órgãos competentes. No que se refere à administrativa, a nossa lei diz quais são as sanções que deverão ser aplicadas. Então, nós temos aqui a advertência, que é aquele mero chamamento de atenção, as faltas de natureza leve. Temos a suspensão por até 90 dias. Temos a possibilidade de conversão da suspensão em multa no percentual fixo de 50%. Aí temos as medidas mais gravosas, a demissão, temos a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e ainda temos a destituição do comissionado. Portanto, o mesmo ato ilícito pode gerar as 3 responsabilidades. Aí diz aqui na questão que a responsabilidade civil decorre de ação ou omissão, dolo ou culpa que resulte prejuízo ao erário ou a terceiro. Correto, é a responsabilidade pecuniária. A B diz que a responsabilidade penal será afastada em caso de absolvição administrativa. Falso. Regra geral, elas são tão independentes que, regra geral, a absolvição em uma delas não gera absolvição nas demais. Salvo, que não é o item B, salvo a absolvição penal por fato inexistente ou negativa de autoria. Então, é a absolvição penal por esses motivos que afastam a responsabilidade administrativa e não o inverso, como quer dizer aqui o item B. Então, como é que eu gravo? A única responsabilidade que pode afastar as demais é a penal. Coloca assim, ó, absolvição penal na esfera penal. Pelo FINA, o que é o FINA? Fato inexistente ou negativa de autoria. Fato inexistente ou negativa de autoria. A absolvição penal pelo FINA, o que ela faz? Ela gera absolvição administrativa e não o inverso como nós estamos vendo aqui. Não é a penal que vai ser afastada, não, é a administrativa. Ela afasta a responsabilidade administrativa. Certo? Ok, então, as 3 responsabilidades. Vamos voltar aqui. Item C, a responsabilidade civil abrange crimes e contravenções? Não, é a penal. E o D, a responsabilidade penal resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo? Não. Aqui, é praticado no desempenho do cargo, é a administrativa. Então, nosso item correto na questão de número 3 é o A. É uma questão bem interessante que aborda responsabilidades. Perfeito. Então, terceira questão, letra A. Quarta, a Lei 8.112 trata em seu artigo 127 sobre as penalidades disciplinares. Acerca das disposições da lei, assinale aquela que apresenta uma penalidade disciplinar. Já colocamos aqui no nosso quadrinho. É advertência, suspensão, multa, demissão, cassação e destituição. Então, aplicamos aqui a B, marcamos a B, suspensão de até 90 dias. O que é mesmo que gera suspensão de até 90 dias? Deixa eu colocar para vocês os casos. Quando é que aplica-se essa suspensão de até 90 dias? Primeiro, reincidência em falta leve. Falta leve é advertência, mas já foi advertido, vai ficar a vida inteira só advertindo? Não faz sentido. Então, reincidência em advertência, reincidência em falta leve.
Ou então, também é possível quando se tratar de falta grave não prevista no rol da demissão. Porque para demitir tem que estar no rol. Se a falta é grave, mas não está prevista, suspende. Não prevista no rol da demissão, que são aquelas condutas previstas no artigo 132 da lei. E a terceira hipótese de suspensão é quando houver negativa em realizar a perícia. Negativa, recusa na realização de perícia médica. Pode ficar suspenso por até 15 dias. Se antes disso fizer a perícia, a suspensão deixa de existir. Então, é o B. Exoneração não é punição. Exoneração não é punição, é apenas um desligamento. Pena restritiva e privativa de liberdade, isso aqui são criminais, isso aqui é responsabilidade penal e não administrativa. E acordo de leniência nem existe aqui na legislação como pena. Então, quarta questão, letra B. Quinta, a Lei 8.112, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União, autarquia, fundação, e traz em seu artigo 132 as hipóteses em que a pena de demissão será aplicada. Conforme nós já vimos aqui anteriormente, para ser demissão tem que estar no rol, senão não pode aplicar. Portanto, a questão de número 5 quer que você marque a incorreta. Sobre as hipóteses de aplicação da demissão, assinale a incorreta, que é que não gera demissão. Prática de crime contra a administração pública gera demissão. E na assiduidade habitual, sim, que é aquele que falta dentro de um período de 12 meses. Aqui ele faltou 60 dias em 12 meses alternados. É diferente do abandono de cargo, em que ele falta 30 dias consecutivos. Aqui são alternados. Em 12 meses teve essa quantidade imensa aí de falta, já gera o que nós chamamos de inassiduidade habitual, e a inassiduidade gera demissão. Inassiduidade é demissão. É que nem um abandono de cargo, a mesma coisa, gera demissão, tá bom? No mais, a gente tem aqui improbidade administrativa, também é demissão. Acumulação legal de cargo é acumulação ilegal. O incontinência também é demissão. Acumulação ilegal, com previsão contida no artigo 37 da Constituição Federal, que diz que, a princípio, não é possível acumular carga, emprego ou função, salvo nas hipóteses ali permitidas na Constituição, que tem 2 cargos de professor, ou 2 cargos de profissionais da saúde, ou um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica. Então, acumulação ilegal, letra D, não gera demissão. Se for legal, se forem 2 cargos de professor com horário compatível, não gera demissão, tá? Lembra aí quais são as hipóteses. Então, quinta questão, letra D. Sexta, de acordo com as disposições do regime jurídico, constituem indenizações. O que é uma indenização? A indenização está dentro da política remuneratória paga ao servidor público federal. Vamos falar aqui sobre isso? Como é que fica a questão das vantagens, da remuneração desse servidor? Então, vou colocar para vocês aqui vantagens pecuniárias, para a gente entender melhor. Vantagens pecuniárias. Quais são as vantagens pecuniárias que nós vamos ter aqui? O vencimento, que é o salário base. E as vantagens pecuniárias, quais seriam? Gratificações adicionais e indenizações. Vencimento é o base. O que é o vencimento? Salário base. Gratificação é um valor a mais que o servidor está recebendo. Adicional é por conta de uma atividade que não é compatível, que pode lhe causar algum dano, algum risco. E a indenização é por um gasto a mais que ele está tendo. A indenização que seria diária, por um deslocamento em caráter provisório. Ajuda de custo, quando for um deslocamento em caráter permanente. Auxílio moradia para alguns servidores. Transporte, quando ele utiliza o próprio transporte para obter alguma atividade em serviço. Então, essas seriam as indenizações. Aí já consegue resolver a questão.
Exemplo de indenização, o que a gente marca? Ajuda, transporte diário e auxílio moradia, o A. Por que não seria o B? Porque o B englobou aqui no meio gratificação. Gratificação é outro tipo de vantagem pecuniária. O C, transporte, ajuda, auxílio moradia, ok, mas não adicional. Adicional é de periculosidade, risco, insalubridade. E o D, gratificação, adicional, diária e ajuda. Pronto, marcamos aí a letra A. O objetivo aqui da questão é só que o candidato realmente reconheça quais são as vantagens pecuniárias pagas ao servidor do quadro. É só ele entender que é o vencimento, que é o salário base, e as vantagens que serão aplicadas em cima do vencimento. Qual é o percentual de gratificação que eu vou ganhar? Vai ser em cima de quê? Do seu vencimento, do base. Todas as vantagens incidirão sobre o base. Então, lá no edital tem lá teu salário base. Somado a ele, eu tenho as vantagens, que podem ser gratificações, indenizações e adicionais. Um detalhe aqui muito importante. De todas essas vantagens, tem uma delas que não pode ser incorporada jamais para efeito de aposentadoria. Ou seja, o servidor não pode levar para a aposentadoria com efeito de provento. Assim como também não é calculada para o teto remuneratório do salário dele, que é a indenização. Por quê? Porque gratificação e adicional, se tiver lei, elas se incorporam. Indenização, não. Indenização ele vai receber só por aquele trabalho que ele está exercendo, que ele está lhe causando um gasto maior, só. Recebeu naquele mês, pode não receber mais no mês seguinte. Não leva para a aposentadoria porque não incorpora. E também não é computada para cálculo de teto remuneratório, tá legal? As outras, se houver lei, são passíveis sim de incorporação. Então, respondemos a questão 6, vamos lá para a 7. Nos termos da lei, o que é vedado ao servidor? O que é proibido ao servidor? Ausentar-se do serviço durante o expediente? Sim. Com prévia autorização? Não. Ora, com autorização ele pode. Não é vedado. Seria vedado se ele não tivesse autorização? Falso. Recusar a fé a documento? Pronto, tá aqui. Isso aqui é vedado. Gera sanção. Manter sob sua chefia imediata encargo ou função de confiança, cônjuge, parente, até o 3º grau civil. Aqui você vai lá para o artigo 117. Ele diz que é vedado manter, sim, um parente, mas é até o 2º grau. Artigo 117. Até 2º grau vai até os irmãos. 3º grau seriam tios. Não tem problema. D. Participar de gerência ou administração de sociedade privada. Na qualidade de acionista, não tem nenhum problema. O que ele não pode é assim, não pode participar de gerência de administração ou sociedade privada. Aí coloca assim, ó, salvo na condição de acionista, cotista, quando for sociedade de cotas, acionista, cotista ou comanditário, quando for uma sociedade em comandita. O comanditário é só o sócio investidor, porque se fosse o comanditado, ele não poderia, porque é o sócio que atua como gerente. Então, se você tem empresa, se você hoje tem MEI, se você é empresário, saiba que ao tomar posse, você não pode mais ser sócio gestor de uma empresa. Vai fechar a empresa ou a gerência dela vai ser passada para outra pessoa. Você pode continuar sendo dono da empresa? Pode, mas somente na condição de acionista, cotista ou comanditário. E assim a questão 7, letra B. Questão 8. Analise as afirmativas a seguir com base na Lei 8.112. 1. O concurso público terá validade de até 4 anos, podendo ser prorrogado uma única vez? Errado, é até 2 anos. Preste bem atenção. Muitos dizem por aí que o concurso público tem validade de 2 anos. Não é verdade, é até 2 anos. É o que está na Constituição, no artigo 37. Agora, quem decide se vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, é a administração pública, a dona do concurso. Então, a validade é de até 2 anos. É obrigado a prorrogar? Não, é passível de prorrogação, ele é prorrogável. Como eu digo que ele é prorrogável, eu concluo então que isso aí é um ato discricionário. A autoridade pode ou não prorrogar. Então, é 2 anos mais passível de prorrogação, então mais prorrogável. 2. O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de 15 dias contados da data da posse? Correto, 30 dias para a posse, 15 para o exercício. Então, nós temos aqui, ó, nomeação, que é a convocação, para que caso ele tenha interesse, ele compareça para a posse.
Posse é o ato que confirma a investidura. Depois que ele toma posse, ele tem um prazo para entrar em exercício, para começar a trabalhar. Então, da nomeação para a posse, nós temos 30 dias. Da posse para o exercício, nós temos 15 dias. Correto o item 2. 3. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% em relação à hora normal? Não, é 50%. 4. O serviço noturno é aquele prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte? Sim. Então, temos 2 e 4 corretos aqui, 2 e 4, letra B. É uma questão que acaba envolvendo regras de ingresso, já que ela fala de nomeação pós-exercício, envolve também direitos do servidor, já que ela fala de hora extra, serviço noturno. E você marcou aí a letra B. Aí vamos lá para a 9ª. Antonieta, servidora pública federal aposentada com 71 anos de idade, pretende retornar às atividades para o cargo de técnico administrativo em educação na Universidade do Amazonas. A pergunta é, o que é que a Antonieta pode fazer para voltar? Isso aqui foi o que eu trabalhei com vocês no comecinho da aula, não foi? Falamos aqui do provimento. Eu disse a vocês que provimento é ingresso. Ele pode ser originário quando se trata do primeiro ingresso que o servidor vai ter na administração pública, que é a nomeação, mas ele também pode ser derivado. O provimento derivado parte do pressuposto de que ele já é servidor e que vão ocorrer apenas mudanças na sua vida funcional. Aí é onde nós temos a promoção, reversão, readaptação, reintegração, aproveitamento, recondução. Aqui pode observar que a Antonieta, ela está aposentada, tem 71 anos de idade e quer retornar. Claro que ela vai requerer a reversão, letra D. Ela vai requerer o retorno. Reversão é o retorno do aposentado por algum motivo. Agora, existem requisitos para ela requerer essa reversão. Não é só ela pedir, não é em qualquer condição. Só porque ela quer voltar, ela vai ter direito à reversão? Não necessariamente. A lei traz quais são as condicionantes para essa reversão. Por exemplo, ela vai dizer que para ter reversão, ele pode voltar no interesse da administração ou por invalidez. Nesse caso aqui, tem que ter interesse da administração, porque ela não está voltando de uma aposentadoria por invalidez. Então, tem que ter interesse da administração. No mais, desde que ela tenha solicitado, desde que a aposentadoria dela tenha sido voluntária, ou seja, não foi aposentada de outra forma, aposentadoria voluntária, não foi a compulsória, ela pediu para se aposentar, ela era estável quando em atividade. E o mais interessante, aposentadoria nos últimos 5 anos e tenha cargo vago. A aposentada há menos de 5 anos, tá? Senão não volta mais não. E tem que ter cargo, né? Tem que ter cargo vago. Porque se não tiver, a administração não vai criar um cargo só porque ela quer voltar, não. Desde que haja cargo vago. Então, esses são os requisitos que ela teria que preencher. Mas, realmente, é a letra D. A reintegração é o retorno do demitido. A recondução é o retorno ao cargo de origem. Desaposentação, vamos cortar, que não é forma de provimento. Certo? Nada a requerer em razão da idade, não há nenhum impedimento porque a compulsória mudou para 75. Ah, mas tem que observar essa questão da idade, né? Tem que ver qual era o cargo dela. Deixa eu voltar aqui para ver o cargo dela. Ela pretende retornar à atividade para o cargo de técnico administrativo. Então, não havendo problema em relação à idade, ela vai requerer a reversão, letra D. E a 10ª, agora é a Gabriela, servidora pública federal, praticou conduta sujeita a penalidade disciplinar. Conforme a Lei 8.112, estará incursa nas seguintes penalidades, exceto, aqui é só para você dizer o que é que não é penalidade disciplinar, já conhecemos. É a advertência, suspensão, conversão da suspensão em multa e as medidas que põem o servidor para fora, demissão, cassação e destituição. Então, a gente marca aqui o que não tiver nessa lista. Nós temos aqui a destituição da função comissionada, sim. Essas sanções estão devidamente previstas na lei. Então, elas aparecem no estatuto como sanções disciplinares, aquelas que serão aplicadas ao servidor que descumpre um dever funcional. Daí, então, que o rol está todo presente na lei, quando ele fala de cada uma delas. Então, nós temos que são sanções que poderão ser aplicadas
Tá onde? Tá lá no artigo 127, anota aí, é o artigo 127. Ele cita a destituição de cargo em comissão e de função comissionada. Ele cita a advertência, ele cita a demissão. Olha o que não aparece lá no artigo, porque não faz sentido. Destituição de cargo efetivo. Cargo efetivo não vai destituir, não. Cargo efetivo ele pode vir a perder. Isso porque quando a autoridade toma ciência de um ato ilícito, ela é obrigada a apurar. Nós temos um procedimento aqui de instauração obrigatória. A autoridade que toma ciência de um ato ilícito e não faz nada, ela responde. Porque a apuração aqui não é facultativa, ela é obrigatória. Tomou ciência, ela é obrigada a promover o quê? Apuração imediata, seja mediante sindicância, que é um procedimento prévio, cabível diante da ausência de autoria ou de materialidade, ou então, se não for sindicância, ela vai abrir um processo administrativo disciplinar, o PAD, que é mais robusto, tem mais prazo, mais procedimentos, porque aqui é possível, através do PAD, aplicar uma sanção mais grave, o que eu não consigo fazer com a sindicância. A sindicância, como é um procedimento prévio, ela só pode ter 3 resultados. Quais são os resultados da sindicância? Se a comissão não constatar nenhuma irregularidade, nós vamos ter o arquivamento. Se ela constatar irregularidade, mas for algo leve, a sindicância pode determinar a aplicação de sanção, mas não é qualquer sanção. Determina a aplicação de sanções, mas somente sanções leves, como uma advertência ou uma suspensão. Se for uma sanção mais grave, e a suspensão até 30 dias. Se for uma sanção mais grave, determina a abertura do PAD. Determina a abertura do processo administrativo disciplinar. Então, não é ato discricionário. A autoridade, ao tomar ciência da ocorrência de um ato ilícito, ela não tem a opção, a facultatividade para decidir se abre ou não o processo. Ela é obrigada a apurar. Essa instauração pode ser de ofício, quando ela mesma decide apurar, ou a requerimento, quando houver uma denúncia. Se a denúncia for vaga, ela abre uma sindicância como procedimento prévio e facultativo, diante da ausência de autoria e materialidade. Se ela já tem os dados mais robustos, ela vai direto para o PAD, que é um procedimento maior, com prazo mais esticado. Então, 10ª questão, que não é sanção disciplinar, é a letra C, já que a banca pediu o excesso. O exceto. Vejamos a questão 11. Aí a questão diz, João, enquanto estudava para as provas de concurso público para provimento do cargo de servidor técnico administrativo em educação, ele realizou a leitura da Lei 8.112, na qual pôde observar que não é forma de provimento de cargo público. O que é que não é forma de provimento de cargo público? Mais uma vez, o provimento que pode ser originário, pode ser derivado. O que é que não é forma de provimento? Reversão é o retorno do aposentado quando restarem insubsistentes os motivos que levaram à aposentadoria. Recondução é o retorno à origem daquele que tem que devolver a vaga do reintegrado ou que voltou de um estágio probatório. Reintegração é o retorno do que foi demitido ilegalmente, quando ele prova em processo administrativo ou judicial que a demissão foi irregular, razão pela qual ele tem direito a retornar. E o aproveitamento é o retorno daquele que estava em disponibilidade. Estar em disponibilidade é ficar em casa aguardando uma vaga, recebendo remuneração proporcional. No dia que a vaga surgir, ele é aproveitado. Olha o que não se enquadra como provimento, a ascensão. A ascensão hoje não é provimento. Por quê? Porque a ascensão significa mudança de cargo sem concurso. E nós sabemos que hoje isso é totalmente proibido. A única forma hoje que nós temos de mudar de cargo é mediante aprovação em novo concurso. Não existe mais o acesso. Existiria a promoção, é diferente. Promoção é crescimento na mesma carreira, no mesmo quadro. Claro que eu posso ser promovido e crescer no meu quadro. O que eu não posso é mudar de quadro. Eu não posso fazer um concurso para assistente técnico administrativo da universidade e só porque eu concluí o meu nível superior eu me torno professora. Não, porque é outro quadro. Entrei como administrativa e depois virei administradora, já posso assumir esse cargo no IF? Não posso. Por quê? Porque eu estaria mudando de carreira. Esse acesso, ele hoje é inconstitucional, mas ele já aconteceu bastante, por isso que muita gente ainda faz a associação. Hoje o que você tem é crescimento na própria carreira e o nome disso é promoção.
E tudo isso aqui é forma de provimento. Tirando a ascensão, tudo isso aqui é forma de provimento. Lembrando que se provimento é ingresso, nós temos o oposto do provimento, que é a vacância, que é quando eu saio e deixo o cargo vago, tá? Vacância é o ato de deixar o cargo vago. O que é que gera vacância? Exoneração gera vacância, lembrando que exoneração não é punição, mas gera vacância. Demissão gera vacância, praticou um ato ilícito, foi demitido, gera vacância. A promoção, embora seja forma de provimento, ela também é vacância. Porque quando eu sou promovida, tem um provimento que eu vou ocupar outra vaga, mas ao mesmo tempo eu deixo um local vazio, gera vacância. No mais, só para ficar mais completo, temos ainda aqui, posso citar ainda, além de exoneração, demissão e promoção, vamos citar aqui o falecimento do servidor, gera vacância. E a aposentadoria dele também vai gerar vacância. Então, o provimento é exatamente o oposto da vacância. E assim, questão de número 11, letra D. Olha, esse tema de provimento, vacância, ingresso, isso é muito frequente em prova. Então, pode esperar que na sua prova do IF nós vamos ter uma questão desse jeitinho aqui, onde a banca só quer que você conheça as formas de provimento. Faz uma associação aí a uma palavra-chave que tu não erra de jeito nenhum. Observe que está tudo relacionado a uma palavra-chave. Reversão é aposentado, recondução é origem, reintegração é demissão, aproveitamento é disponibilidade. Está tudo relacionado a uma palavra-chave. Então, questão 11, letra D. Vamos lá para 12. De novo, acerca do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, nos termos da 8.112. Item A. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial e só pode ser empossada aquele que for julgado apto física e mentalmente? Olha, na verdade, existem requisitos para o ingresso. Lá na posse, você vai entregar toda a sua documentação. Não é à toa que a posse é o ato que confirma a investidura. É na posse que você vai se vestir servidor. É lá que você vai assinar os termos de compromisso, de cumprir o código de ética, de cumprir o estatuto. Lá você assina o seu termo de posse. É lá que você vai provar que não acumula ilegalmente cargo, emprego ou função. É lá que você tem que apresentar a sua declaração de bens. Declaração esta que é exigida por lei, está na lei de improbidade, tem que ser renovada anualmente, a não ser que você autorize que a administração tenha acesso à sua declaração de imposto de renda. Então, está tudo correto. A posse depende de prévia inspeção médica e só pode ser julgado apto aquele que for capaz para o cargo. Perfeito. Aí vem o B. São requisitos básicos para investidura em cargo a nacionalidade ou naturalidade brasileira, o gozo dos direitos civis e políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais? Sim, fiscais não. Tem nada de obrigação fiscal não. Nível de escolaridade, idade mínima de 18 e aptidão. Olha, está incorreto porque não existe obrigação fiscal comprovada. Você tem que provar a obrigação militar, regularidade com obrigação militar e eleitoral. Não tem nada aqui de fiscal não. Essa história aqui de fiscal está aparecendo sem nenhum sentido. É aquela velha dúvida dos alunos. Professor, eu posso fazer concurso estando com o nome sujo, negativada? Eu pergunto sempre. É dívida? Pode. O que não pode é estar respondendo a processo criminal, ter sido condenado, na verdade, a processo criminal, tá? Dívida civil não há nenhum impedimento, não. Então, errado B, nós marcamos aqui o A. Cuidado também porque o estrangeiro excepcionalmente pode ocupar cargo público, desde que tenha previsão em lei. O Estatuto prevê, Lei 8.112 prevê estrangeiro ocupando cargos de professor, pesquisador, cientista. Então, existe a exceção, tá? O C, a investidura em cargo público far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Aqui você tem que ver que a investidura é o ato, a posse é o ato que confirma a investidura. Então, quando você observa lá os requisitos da posse, onde é que estão os requisitos da posse? Você vai para o comecinho da lei. Anota aí, requisito, a nomeação está no artigo 9º. A posse começa no artigo 13º. Aí ele diz, a posse dá-se-á pela assinatura do termo, no qual devem constar os direitos, responsabilidades. Ela ocorre no prazo de 30 dias, pode-se dar mediante procuração. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. E a posse depende de prévia inspeção médica. Por isso que o item A é o correto. Aí vem o C e diz que a investidura em cargo público
Facear mediante autoridade competente. Facear mediante concurso público. Você só ingressa mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. D. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso, sim, de provas ou de provas e títulos. Obedecida apenas à ordem de classificação? Não, né? Não é obedecido apenas à ordem de classificação. Nós temos aqui, a lei deixa claro que essa nomeação, ela considera a ordem de classificação e o prazo de validade, porque não pode chamar a qualquer momento. E o prazo de validade indicado no edital. Então, o erro aqui é a palavrinha apenas. Observa também o prazo de validade. Isso aqui é artigo 10. Dá uma olhadinha na lei, no seu artigo 10. O concurso terá validade de até 2 anos? Sim. Prorrogável, olha o erro, prorrogável por igual período. É obrigada a prorrogar? Não. Quem decide é a autoridade, é ato discricionário. Mas se ela for prorrogar, nós já sabemos qual é o prazo. Igual período. Pode ter concurso com prazo de validade de 1 mês? Pode. 1 mês, 2, 3, até 2 anos. É obrigada a prorrogar? Não. Então, questão 12, com fundamento nos artigos 13 e 10, marca o A. Vejamos a 13. Com base na lei, assinale certo ou errado. O que é o vencimento? Já falamos que o vencimento é o base. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, com valor fixado em lei, correto? Vencimento é o base. Sobre esses vencimentos é que vão incidir todas as vantagens pecuniárias, gratificações, indenizações e adicionais. Próximo, remuneração é o vencimento acrescido das vantagens, perfeito. Vencimento, remuneração e provento serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo pensão alimentícia. Na verdade, não vão ser. O vencimento, a remuneração vão estar protegidos. Aqui está exatamente o contrário do que indica a lei. Tem que proteger o vencimento, ele não pode ser retirado. Ele é salário do servidor. Agora, a pensão alimentícia é algo que autoriza que o vencimento seja modificado. Por quê? Porque é possível descontar. Não há nenhum problema em descontar do vencimento a pensão alimentícia. Aí é outra história, fica diferente. Então, marca aí como incorreto. Qual é o artigo que trata do vencimento? É o artigo 40. E esse que fala do vencimento, da remuneração, ele deixa bem claro isso em que artigo? Ele deixa bem claro lá no artigo 48, isso aqui na verdade é artigo 48. Ele diz que o vencimento, a remuneração, o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo a prestação de alimentos, é a única que pode por ordem judicial. Falso. O próximo, as vantagens pecuniárias serão computadas para concessão de efeito de qualquer outro acréscimo? Não, elas não poderão. E o último, o servidor perderá a remuneração do dia que faltar sem motivo justificado? Sim. Faltou sem qualquer motivo, ele perde a remuneração do dia. Então, é uma questão toda que aborda vencimento, remuneração, vantagens, e o nosso gabarito é VV, FFV. VV, FFV, marca aí o C. Temos vários artigos da lei importantes aqui, mas principalmente os artigos 40 e 48 da Lei 8.112/90, é os que você tem que destacar. Aí vamos lá para 14. Não constitui indenização. De novo, a indenização. Gente, indenização é diferente de gratificação e adicional. Indenização é um valor que é pago ao servidor em razão de um gasto a mais que ele está tendo que não deveria sair do bolso dele. É tão interessante que a indenização ela é tão temporária, ela tem um caráter tão perene, ou seja, ele não tem uma extensão que, olha o que acontece com ela. Não pode ser incorporada. Você não pode levar para a aposentadoria. Então, exemplos de indenização: diária, ajuda, transporte, auxílio moradia. Olha o que não é indenização, é o C. Por quê? Porque o C é um benefício. O C está dentro dos benefícios. Indenização são diário, que a diária é um deslocamento em caráter provisório, deslocamento provisório. O servidor vai receber um valor de diária que vai ser para que ele faça os gastos
para que custeie os gastos dele com deslocamento, hospedagem, alimentação, caso ele vá a serviço para outra localidade. Lembrando que se não houver pernoite, ele só recebe meia diária. Ou se o deslocamento for para a região metropolitana, não recebe nada. Olha como é diferente da ajuda de custo. A ajuda de custo é um deslocamento a pedido da administração, mas em caráter permanente, ele está indo para ficar. Como ele é em caráter permanente, ele vai receber um valor de ajuda de custo que corresponde a até 3 vezes a sua remuneração. Transporte é se ele fizer um gasto, se ele utiliza transporte particular para fins de serviço público. E o auxílio moradia, cuidado que não é qualquer servidor que recebe não, tá? Somente detentor de DAS 4, 5 ou 6, ministros, não é qualquer servidor que recebe não. É interessante que a gente é instigado aí a estudar o auxílio moradia como espécie de indenização, mas poucos são os servidores que vão receber esse auxílio moradia. Fundamento, então, a diária você encontra no artigo 52, não, na verdade, diária 58. A ajuda de custo é que você encontra lá no artigo 53. O transporte, ele aparece no artigo 60. E o auxílio moradia já modificou-se por várias e várias vezes. Ele também está no 60, só que ele é o 60A. Já modificou-se muitas vezes nos últimos tempos, o auxílio moradia. Ele consiste em ressarcimento de despesas comprovadas do servidor com aluguel de moradia ou outro meio de hospedagem. Mas não é qualquer servidor que recebe, não, ele é bem restrito. Desde que não tenha imóvel funcional, que o cônjuge não resida em um imóvel funcional, desde que ele não seja promitente comprador de uma casa naquela localidade. Então, tem muitas condicionantes aí, inclusive não é qualquer um que recebe. Ele fica limitado a 25% do valor da comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado. E não é qualquer servidor que vai receber esse benefício aqui, tá? Somente servidor detentor de DAS 4, 5 ou 6, somente servidor detentor de cargo de direção, assessoramento superior 4, 5 ou 6, 1, 2, 3 nem recebe. Ou então cargo de ministro ou cargo de natureza especial. Somente esses é que receberão. Aí vamos lá para a questão 15. Sobre o regime disciplinar previsto na lei, analise as assertivas. Mais uma vez, regime disciplinar. A autoridade tomou ciência da ocorrência de um ato ilícito, ela não tem a faculdade de apurar, ela tem a obrigação, a lei deixa bem claro, é dever da autoridade apurar. Aí vamos lá. Item 1. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe? Correto. Se tiver autorização, ele sai. 2. É vedada sem exceções a acumulação de cargo? Falso. Tem exceção. Em regra é vedado, mas lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós vamos encontrar as hipóteses em que é permitido. 2 cargos de professor, ou 2 cargos da saúde com profissão devidamente regulamentada, um cargo de professor com outro técnico ou científico, agora até com militar pode também. 3. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições? Sim, por sinal, nós mostramos aqui no quadro que essas 3 responsabilidades, elas podem coexistir. O procedimento de apuração é diferente, a sanção é diferente, elas podem inclusive serem aplicadas cumulativamente. A única absolvição que gera absolvição em outra esfera é a penal, mas ou é pelo fato inexistente ou pela negativa de autoria. Se o servidor for absolvido penalmente por esses 2 motivos, nós vamos ter justamente o quê? O afastamento da responsabilidade administrativa, tá? Nesse caso aqui específico. Então, o 3 está correto. O 4, a demissão será aplicada somente nos casos de crime contra a administração, abandono e inassiduidade habitual? Gente, a demissão é um rol taxativo. É um rol taxativo que está presente lá no artigo 132. Então, não é somente crime contra a administração, abandono e inassiduidade, não. Lá no artigo você encontra outras e muitas outras situações. É um rol fechado, mas ele é bem extenso. Além do abandono de cargo, da inassiduidade ou de um crime contra a administração, nós temos situações que geram demissão, como, por exemplo, uma insubordinação grave. Olha, eu poderia citar aqui rapidamente para você notar que tem outros casos. A insubordinação grave,
que não é crime contra a administração, não é abandono e gera demissão. Ou então a incontinência pública ou escandalosa, prática de jogos proibidos, incontinência pública, prática de jogos proibidos, ou seja, condutas diversas, tá? Então, o que nós temos aqui é apenas os itens 1 e 2 corretos, temos 2 incorretos. Existe uma assertiva correta? Não. 2 corretas. B. Falso, 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 nenhuma assertiva. Falso. É a letra B. Perfeito. Questão 15, letra B. Vamos lá para 16. Nos moldes da Lei 8429, constitui ato de improbidade. Gente, acabamos de mudar o tema. Resolvemos aqui 15 questões acerca da 8.112. Vimos praticamente tudo sobre a 8.112. Mas, para fechar aqui o nosso momento de revisão, eu tenho aqui uma questão sobre a lei de improbidade que vem costumeiramente sendo cobrada para vocês. Ela diz, nos moldes da lei de improbidade que atenta contra os princípios da administração, qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade, notadamente, as seguintes opções constituem ato dessa forma de improbidade, exceto. Ele quer ver o que não é improbidade que gera violação a princípio. Violação a princípio são condutas que estão previstas no artigo 11 da Lei 8429. Item A, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na lei. Olha, descumpriu a lei. Observem, descumpriu a lei. Negou publicidade, é princípio. Revelou fato que tinha ciência em razão do cargo, é princípio. Celebrou parcerias com entidades privadas sem observar as formalidades. Aí começa a ficar muito parecido aqui as condutas, onde é interessante fazermos a comparação para não confundir com as outras modalidades de improbidade, ou seja, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Então tem que observar, porque nós estamos aqui no artigo 11. O artigo 11 é que diz quais são as condutas. Então, o que é que nós temos lá no artigo 11, classificado como conduta que viola princípio? Negar publicidade aos atos oficiais? Sim, está lá no inciso 4. Revelar fato ou circunstância? Sim, está no inciso 3. Deixar de cumprir uma ordem, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade? Sim. Esse aqui está no 9. Nos sobrou aqui o D e o E. Olha o D. Celebrar a parceria da administração com entidades privadas sem observar a lei. Isso aí não é violação de princípio. Já o E, descumprir norma de celebração de contrato. Isso aqui é. Isso aqui é o 8. Observem, no 1 você está descumprindo a lei. Legalidade. No 2, a publicidade. No 3 é publicidade. No E é a legalidade novamente. O erro aqui é o D. Celebrar parcerias da administração com outras entidades não é uma mera violação de princípio, não. Isso aqui é prejuízo ao erário, é lesão ao erário. Lesão ao erário, artigo 10. Então, marca aí a letra D. E, chegando já ao fim, temos aqui a questão 17. Claro que eu teria que acabar com ética. Vou finalizar aqui o nosso momento IFCE, de legislação do IFCE, falando um pouquinho de ética, do código de ética que você deve conhecer para o seu concurso, que é o decreto 1171 de 94. É o código de ética do Poder Executivo da União. Observe a diferença. A Lei 8.112 é para servidor efetivo do quadro federal. Aqui não, aqui é para agentes públicos que estejam inseridos no âmbito do Executivo da União. Então, ele diz, são deveres fundamentais, exceto o que não é dever. É uma regra deontológica simples. A, ter respeito à hierarquia? Sim, é dever. Porém, sem temor de representar, é dever. Manter limpa e em perfeita ordem o local de trabalho? Sim. Manter-se atualizado? Sim. Divulgar e informar aos seus integrantes sobre a existência do código? Sim. É, revelar ao superior hierárquico imediato, fato ou circunstância, de que tem conhecimento em razão das atribuições do cargo, aí você finaliza aqui e vai dizer assim, professora, tudo está correto, mas preste atenção, eu quero dever fundamental, porque quando eu vou para esse código, eu descubro que ele está dividido em deveres, mas também ele estará dividido, sabe em quê? Ele se divide não só em deveres, como também em vantagens, ele fala quais são as proibições, ele fala da comissão de ética,
Então, aqui eu quero saber exclusivamente quais são os deveres fundamentais que não se confundem com as regras deontológicas. É dever ter respeito à hierarquia? Vejam, é dever sim ter respeito à hierarquia sem nenhum temor, correto. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho? Sim. É dever manter-se atualizado? Manter-se atualizado para cumprir com o princípio da eficiência. É dever divulgar e informar todos os integrantes da classe acerca das normas? Sim. Aí vem o E e diz, é dever revelar ao seu superior hierárquico imediato, fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições? Ele vai revelar ao superior fato ou circunstância? Olha, se ele tomou ciência de um fato ou circunstância irregular, ele tem a obrigação de comunicar. A obrigação que ele tem é de levar o conhecimento da autoridade, porque ele responde não só por ação, ele também responde por omissão. Tomou ciência e não fez nada, ele também vai ser responsabilizado. Só que aqui, na verdade, é levar ao conhecimento. Do jeito que está aqui, não está correto. É dever dele revelar ao superior, observem, fato ou circunstância de que tem ciência, ele vai comunicar qualquer informação, ele vai levar ao conhecimento da autoridade qualquer informação irregular, mas não somente ao superior. Certo? Então, esse fica como nosso item incorreto. E assim, fechamos com ética. Finalizamos aqui o nosso estudo, a nossa preparação prévia para o IFCE. Você sabe que o edital pode sair sim a qualquer momento e nós aqui do Tiradentes Online estamos preparados para te deixar totalmente apto para garantir a tua aprovação. Então, fica sempre conosco. De tempos em tempos nós estaremos aqui de volta com mais assuntos, mais temas importantes. Não espero o edital sair para você começar a estudar não, tá? Começa para ontem, que com certeza você vai atingir o resultado pretendido. Gente, muitíssimo obrigada pela companhia, pela participação. Um grande beijo e até mais.